Oi, gente, tudo bem? Olha, eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem. E nós ainda não retornamos da maneira que gostaríamos, né? Porque a vontade da gente é estar bem próximo a vocês, mas a gente ora e confia, né? Que Deus está guardando o melhor para nós, tá bom? Enquanto isso, a gente vai matando, né, um pouquinho a saudade e vamos tendo essa convivência virtual, tá bom? Mas vamos lá, em força, gente. Vamos ter fé, tá bom? Hoje eu tô aqui para a gente relembrar um pouquinho dos conteúdos que nós vimos. E eu queria relembrar com vocês um pouquinho sobre as fontes de luz. Nós aprendemos que existem dois tipos de fontes de luz, né? Existe a fonte de luz natural e a fonte de luz artificial. O Sol, né, que está aqui atrás, ele representa uma fonte de luz natural. Por quê? Porque não depende do homem para existir, né? Ela já está aí na natureza. Agora, quando chega a noite, observe bem. Quando tá à noite, a gente não consegue ver nada, né? Isso é muito perigoso, porque se a gente estiver andando, por exemplo, dentro de casa, sem conseguir ver as coisas, é perigoso a gente se machucar, né? Por isso que o homem criou algumas fontes de luz para ajudar no momento da noite. Então, nós precisamos de um auxílio, nós precisamos de alguma coisa que nos ajude a enxergar. Por exemplo, nós temos fogo. Temos também, que pode nos ajudar e que foi uma invenção do homem, a vela, né? Ela consegue iluminar as coisas ao redor quando não temos uma fonte de luz natural. E nós também temos lanternas, né? A luz do celular. Então nós temos fontes de luz artificiais que nos ajudam a enxergar as coisas ao redor. Então, a luz, ela ilumina as coisas de modos diferentes. Por exemplo, se eu tenho um objeto na minha frente e eu consigo ver o outro lado nitidamente, eu digo que esse objeto é transparente. Por exemplo, aqui, a lente do óculos. Eu consigo ver vocês nitidamente e vocês conseguem me ver também nitidamente, apesar dos óculos, tá? Então, a gente diz que esse objeto é transparente. Agora, quando esse objeto tá assim na frente da gente e eu consigo ver do outro lado, mas está um pouquinho embaçado, eu digo que esse objeto é translúcido, ok? Nós também temos o objeto opaco. E quando que o objeto é opaco? Quando a luz não consegue atravessar ele. Ou seja, a gente não consegue ver o que tem do outro lado desse objeto. Por exemplo, o livro. Se eu colocar o livro aqui na frente, você não vai conseguir me ver, né? Você só vai conseguir ver o livro. Então, o livro é o exemplo de um objeto opaco, tá? Agora, também tem um outro objeto, né, que a gente chama de objeto refletor, que é quando você tem esse objeto e você consegue se ver, você consegue ver essa imagem que está à frente dele. No caso, o espelho, né? O Sol, gente, ele serve para aquecer e iluminar o nosso planeta, mas não somente para isso. Ele também ajuda em outras coisas. Por exemplo, ele ajuda as plantas a produzirem o seu próprio alimento e ajuda os seres vivos a produzirem uma vitamina que nós chamamos de vitamina D, que é muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Então, ele não serve só para ficar lá bonitinho enfeitando, não, tá bom? Ele também serve para nós. Outra coisa também, sabe os raios solares? Nós podemos transformar ele em energia elétrica. Nós podemos utilizar a energia do sol para poder acender uma lâmpada, aquecer a água. E já tem muitas casas que usam a energia solar como uma fonte de energia elétrica. Olha que legal, né? É muito bom a gente sentir aquele calorzinho do sol, né? Principalmente nos dias frios. Só que a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Porque o excesso de raios solares na nossa pele
pode deixar a gente um pouquinho doente, tá? A gente pode pegar insolação, nossa pele fica muito vermelha, fica queimada, né? Então, toda vez que a gente for sair, o certo é sempre passar protetor solar, tá bom? Usar boné, chapéu, óculos, né, para proteger os olhos. Toda forma de proteção que você puder utilizar será muito bem-vinda, tá bom? A luz solar, juntamente com a água e os nutrientes, eles são muito importantes para que uma semente germine direitinho e que a planta cresça forte e saudável, ok? Agora, a gente sabe que existe uma variedade muito grande de plantas no nosso planeta, né? Só que tem algumas coisas que elas são muito parecidas. Por exemplo, todas as plantas são divididas em partes. E aí eu vou fazendo o desenho aqui com vocês e vou relembrando para vocês a função de cada um, ok? Então, nós temos aqui, vou fazer a graminha primeiro, tá, gente? Me desculpe, tia Maria José é uma boa desenhista, mas vocês vão conseguir entender, tá bom? Então, nós temos aqui, né, vou fazer uma graminha, uma base pra gente, tá bom? Então, quando a minha planta germina, a primeira parte que vai aparecer é a raiz. Qual vai ser a função da raiz? A raiz, ela vai fixar a planta no solo e vai absorver a água e os nutrientes do solo para a planta, tá bom? Para que ela possa crescer melhor. Depois, nós temos o caule ou tronco, tá bom? E aí, o caule, a função dele vai ser de sustentar a planta e levar a água e os nutrientes para as outras partes dela, tá bom? Depois, nós temos as folhas. As folhas aqui, no caso, eu vou fazer uma copa, tá bom? Então, nós temos as folhas. Vou fazer umas folhinhas aqui separadas, tá bom? E qual é a função da folha? É através das folhas que as plantas vão produzir o seu alimento com a ajuda dos raios solares, tá bom? Aí o que acontece? Tem algumas plantas que elas vão possuir flores, tá? Tem algumas plantas que tem outras plantas que não tem. Aqui a tia Maria José vai fazer uma florzinha só para representar, tá? Porque aí também vai depender de qual planta que nós estamos falando, porque cada tipo vai ter uma flor diferente, tá bom? A macieira tem um tipo de flor, a jabuticabeira tem outro tipo, tá bom? Então, vai depender da espécie que nós estivermos falando. As flores, ela tem um papel muito importante nas plantas. Por quê? É através das flores que vai ser produzidos os frutos, tá bom? E os frutos, por sua vez, também têm um papel muito importante, porque é dentro do fruto que vai estar guardada a semente, né? E nós sabemos que é através da semente que nós vamos ter uma nova planta. As plantas, além delas servirem como ornamento, ou seja, para enfeitar, né? A gente sabe que é tão bonito, né? Quando a gente chega em algum lugar, tem várias flores, aquele jardim todo florido, né? É tão bonito. Então, além delas servirem para ornamentar, elas também servem como alimento. Então, tem algumas plantas que nós usamos na nossa alimentação, como as frutas, né? O cacau, por exemplo. Nossa, quem não gosta de um chocolate, né? O chocolate vem da onde? Do cacau. Olha aí. Então, assim, nós temos várias outras plantas que nós utilizamos na nossa alimentação. Couve, alface, cenoura, beterraba, né? Isso tudo são plantas que nós utilizamos. Além disso, nós também utilizamos como remédio. Tem alguns remédios que são chamados homeopáticos que utilizam plantas como a base deles, tá? E tem os chás também, né? Que também nos ajuda aí a acalmar, né? Às vezes a gente tá assim com um pouquinho doente, a gente toma um chazinho para melhorar também, né? Vários seres vivos também utilizam as plantas como abrigo,
né? Então, tem vários animais que constroem suas tocas nas árvores, né? E nós, seres humanos, também utilizamos a madeira, né? Como abrigo. Os índios, por exemplo, eles constroem as ocas, né? Que é a moradia deles, através das plantas, né? Então, são troncos, aquelas folhas de palmeira, né? Folhas grandes que eles utilizam para fazer como telhado. Então é utilizado como abrigo também, tá bom, gente? E outra coisa que é muito importante, a planta ajuda a proteger o solo. Ela mantém a terra bem unida e deixa ela bem forte. Isso vai ajudar na prevenção da erosão, que são aquelas crateras, aqueles buracos bem grandes que nós vemos no solo, tá bom? Galerinha, eu espero que vocês tenham relembrado o conteúdo, tá bom? E agora eu te preparo uma fichinha para vocês bem tranquila para fazer. E se tiver alguma dúvida, nós estaremos online para ajudar vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!